Esperar por Augusto, certo? Pronto, iniciei a gravação. Beleza. Então vamos lá, né? Ah, projetinho de prólogo, certo? Imagino eu que boa parte de vocês nunca tenha, até dos que já têm o costume, né, de programar antes da universidade e tal, é provável que nunca tenha ouvido falar sobre essa linguagem. Mas ela realmente é um pouco mais limitada que as que são mais populares hoje em dia, mas ela ainda assim tem seu uso, certo? Então, vamos lá. Apresentaçãozinha sobre Prolog, certo? Então, hoje a gente vai tratar aqui na introduçãozinha, a apresentação sobre o que é o Prolog, como instalar, né, o Prolog, como usar o Prolog na máquina de vocês. Eu vou tratar hoje, né, como usar no Windows e como usar no Linux Ubuntu, certo? Então, as estruturas básicas de um programa em Prolog é a definição de predicados, condicional e a recursão no Prolog, certo? Então, dando início aqui, né, o que é o Prolog? Primeiro ponto, eu acredito que vocês, boa parte é de ciência ou de CDIA, ou de engenharia, não sei se para engenharia tem essa cadeira também, provavelmente sim, mas é provável que boa parte de vocês tenha visto C ou Python como primeira linguagem. O que é um paradigma? Basicamente é como a linguagem é estruturada. Então, o C, ele segue o paradigma imperativo, se eu não me engano. A gente vai construindo o programa, ele vai sendo analisado de cima para baixo. O Python normalmente é assim também, mas ele tem como ser usado, por exemplo, como a partir do paradigma de orientação a objeto. E o Prolog, ele segue outro paradigma, que é o paradigma lógico. Talvez alguns de vocês não tenham trabalhado ainda com banco de dados, mas para os que já trabalharam, a ideia é bem parecida. Então, o Prolog, mesmo não sendo uma das linguagens mais utilizadas, ela ainda tem aplicações, né? Como, por exemplo, aqui eu trouxe na IA, na bioinformática e no sistema de diagnósticos. Então, o Prolog, ele, como eu disse, né, é uma linguagem de paradigma lógico, e esse paradigma ele é conhecido por se basear muito na lógica matemática. Então, é parecido com o que a professora vem passando na disciplina para vocês. Então, é possível que durante o projeto vocês encontrem semelhanças entre o que vocês viram durante a disciplina, certo? Então, mais para frente a gente vai ver, né, que os programas em Prolog são estruturados em duas partes principais, resumidamente, né? Os fatos e premissas e as regras. Para fazer um paralelo com, por exemplo, orientação a objeto, fatos e premissas seriam basicamente é melhor relacionado com banco de dados, né? Fatos e premissas seriam basicamente as informações que vocês têm, os dados, o que para o seu programa é a verdade, e as regras seria algo próximo dos métodos ou das funções. Então, né, eu vou começar aqui a falar sobre como usar o Prolog, certo? Eu vou tratar aqui, como eu tinha dito, né, do uso dele no Windows, no Linux. Vou usar também a ferramenta do VS Code, que é um editor de texto, basicamente, mas que é muito utilizado na nossa área porque ele proporciona que a gente personalize ele bastante e que a gente consiga usar ele para as diversas linguagens de programação e por aí vai. E também vou tratar aqui de um interpretador Prolog online. A professora ela me falou que ela prefere que vocês usem a instalação nativa no computador de vocês durante a apresentação, certo? Só que eu vou passar para vocês também. Ela falou, né, que esse interpretador online
para que, caso dê algo errado, vocês ainda tenham essa ferramenta para utilizar, certo? Ela comentou que é muito comum esse interpretador online dar problema durante a apresentação. Então, por isso que ela preferiu que vocês dessem mais atenção, né? Tentassem usar nativamente na máquina de vocês, certo? Então, eu vou começar aqui mostrando a vocês, né, como é a instalação do VS Code dentro do Windows, certo? Então, basicamente a gente vai vir aqui, né, vai procurar por Visual Studio Code ou VS Code, download, certo? Vai vir aqui, instalar para Windows, Mac, Linux, selecionar aqui, né, baixar para Windows, vai baixar o executável, eu já tenho ele aqui, então não vou baixar novamente, certo? Na verdade, esse aqui é até mais atualizado, mas o anterior dá certo. Então, baixa o executável, certo? Aí vai na sua pasta, né? Onde você instalou, onde você baixou o executável, dá um double clique e seleciona para instalar, certo? Vamos aceitar aqui os termos. Como eu já tinha instalado o VS Code, João, então a parte da Microsoft. João, Oi? tua tela ficou Oi? travada no navegador. Tá, calma aí. Deixa eu ver aqui. Foi, né? Mudou? Sim, agora tá aparecendo. Beleza, deixa eu refazer aqui para aparecer de novo. Ok. Então, novamente, né, a gente vem aqui, procura por VS Code Download. Vem aqui nesse primeiro que aparece, seleciona para baixar para o Windows, certo? Ele vai baixar o arquivo executável de instalação. Como eu já tenho aqui baixado, né, eu não vou baixar novamente, certo? Daí a gente vai lá onde a gente baixou, clica no executável para baixar, aceitar os termos. Next, como eu já tenho aqui, né, mais uma vez o VS Code instalado, então ele diz que já existe, mas vou clicar para instalar, para dar um replace, né? Então, next, install. Para ele instalar, finalizar, ele já vai deixar a opção aqui, né, de abrir após instalar. E essa é a carinha do VS Code, certo? O próximo passo é a gente vir aqui no menu de extensões e procurar aqui por Prolog, certo? Prolog. A corujinha aqui, a primeira que apareceu, a gente vai clicar aqui em instalar. Instalando a extensão, a gente vai agora instalar o interpretador Prolog no nosso computador, certo? Então, baixei a extensão, baixei o VS Code. A gente vai procurar aqui por SWI Prolog da Prolog, certo? Aqui nesse carinha aqui, download SWI Prolog, stable release. E aqui em binaries a gente vai procurar aqui por SW Prolog para Microsoft Windows. Clicar aqui em eu entendo e baixar o executável, certo? Mais uma vez já tenho o executável aqui baixado, não vou baixar de novo. Vem aqui e clica duas vezes no executável, certo? Para ele baixar o interpretador no computador. Aqui next, aceita os termos. Aqui é importante, a gente tem que adicionar o SWI para o System Path.
para que a gente consiga usar o Prolog em qualquer pasta do computador. Next, next, next e install. Vai dar ali baixar. Estranhamente ele está demorando mais que o normal. Nos testes que eu fiz ele já é direto. Hum. Deixa eu ver isso aqui. Beleza? Instalou. A gente clica aqui em finalizar. E basicamente a gente consegue agora usar o Prolog, o SW Prolog, né, no nosso terminal do VS Code. Então, fecha aqui o menuzinho de extensões. Daí, né, como eu instalei o Prolog, depois eu vou ter que vir aqui e reiniciar o meu VS Code para que ele consiga entender que o Prolog foi baixado. A gente consiga usar o Prolog dentro do VS Code. Fecha aqui essas abas. E agora a gente vai vir aqui, né? Vamos criar um novo arquivo, certo? Digitar aqui Ctrl N, criar o meu novo arquivo, daí Ctrl S, e vou criar aqui o nosso arquivo onde a gente vai escrever o nosso código Prolog, certo? Vou colocar aqui o nome de teste.pl. Vocês podem colocar aí qualquer nome que vocês quiserem, desde que depois, né, coloque a extensão .pl para que seja salvo como um arquivo Prolog, certo? Clicar aqui em salvar. E aí, se der tudo certo, vai aparecer aqui esse camelozinho como símbolo do Prolog, certo? Então, deixa eu ver aqui. Próximo passo, a gente vai vir aqui no terminal, certo? Vem aqui em cima, abre um novo terminal e vai navegar para a pasta onde a gente salvou esse nosso arquivo, né? Deixa eu ver se eu consigo encontrar ela aqui. A gente vai usar, né, para quem não está muito familiarizado com as instruções do terminal do Windows, a gente vai usar basicamente três comandozinhos onde para a gente conseguir encontrar onde é que está a nossa pasta, né? Então, dir aqui para listar os diretórios que na pasta que a gente, por exemplo, a gente é aqui na pasta PC, certo? Então, ela vai listar todos, todos os arquivos, desculpa, que tem na pasta PC, certo? Como eu sei que esse meu teste.pl está nessa pasta aqui de monitoria de lógica, eu vou vir aqui digitar, né? CD, que é de Change Directory, alguma coisa assim. Aí, como a minha pasta nela tem caracteres especiais e espaço, eu vou ter que iniciar aqui com aspas, vou digitar, né? Monitoria, e digitar aqui um tab que ele completa automaticamente, certo? Como não tem nenhum outro arquivo aqui que comece com MO, que foi o que eu tenho digitado, aí ele completa automaticamente para monitoria de lógica, certo? Aqui em monitoria de lógica, dir de novo, ele vai listar aqui todos os diretórios que tem, e no caso tem só o nosso arquivo aqui, teste.pl, certo? Então, próximo passo, deixa eu ver aqui. A gente vai vir aqui, né? Vou digitar um clear para limpar o terminal, para ficar mais fácil de ver. E digitar aqui swipl. Esse comandozinho ele vai abrir o interpretador Prolog, certo? Tem essa interfacezinha aqui, bem simples. Então, agora, para a gente conseguir fazer consultas a esse nosso arquivo, por enquanto ele está em branco, tá? Não tem nenhum código, como vocês podem ver. A gente vai vir aqui no terminal e digitar o seguinte, certo? Consulte, abre parênteses, abre aspas, teste.pl.
fecha aspas, fecha parênteses, ponto, certo? Caso vocês tenham nomeado com um nome diferente, é só substituir aqui, tá certo? Como meu arquivo chama teste.pl, então é assim que eu vou fazer as consultas a ele, certo? Mas o resto da estrutura vocês mantêm, certo? Teste.pl, true, e agora eu consigo fazer consultas a esse meu arquivo, certo? Como aqui dentro do SWIPL não tem nenhuma diferença se você tiver no Linux ou no Windows. Os comandos vão ser o mesmo porque você está executando basicamente o mesmo programa. Aí essa parte dos comandos eu vou fazer agora na parte do Linux, certo? Então, para fechar aqui o SWPL, a gente digita how, ponto, e ele fecha o SWPL, certo? Agora eu vou reiniciar o computador aqui, vou abrir o Linux para refazer esse passo a passo, só que agora para o Linux, beleza? Vou dar um restart aqui. É bem possível que boa parte de vocês já faça uso do VS Code ou de alguma outra ferramenta de editor de código, mas como eu não tenho certeza, né, eu queria passar essas informações para caso alguém tenha alguma dificuldade e tal. Qualquer coisa depois é só mandar uma mensagem aqui no servidor e marcar a gente, certo? E a gente tenta desenrolar, beleza? Abrindo aqui o Linux. Só um instantinho. Beleza, abri aqui o Linux, compartilhar a tela de novo. O processo é um tanto parecido, tá? Mas a gente vai vir aqui no navegador. A tela tá aparecendo certinho para vocês? Tá sim, João. Beleza. Então a gente vai vir aqui, né, novamente no site do VS Code Download, certo? Selecionar aqui. Dessa vez a gente vai selecionar a nossa opção do Linux, né? Dependendo da sua distribuição, você vai dar uma olhada aqui, né? E vai instalar aqui, der certo para vocês, certo? Como o meu é o Linux Ubuntu, eu vou aqui nessa versão .deb. Ele vai fazer a instalação. Daí beleza, né? Ele fez aqui a instalação, a gente vai vir aqui abrir um terminal, certo? Vai estar aqui nossa... Vai vir aqui, né, digitar cd, trocar o diretório, downloads, que foi onde a gente baixou, no meu caso, que foi onde eu baixei, e provavelmente vai estar na mesma parte para vocês, o executável do VS Code, certo? Então, trocou aqui para a parte da loads, vem aqui, digita sudo, dpkg, -i, code, e aí, isso aqui era para a gente digitar, né, a pasta que a gente vai querer baixar, mas como normalmente tem um nome gigantesco, então se a gente digitar tab aqui, ele deve completar automaticamente. Como eu tenho aqui, né, provavelmente mais do que uma versão aqui, VS Code, deixa eu excluir isso aqui, para lixeira, então, E, João, tab, em alguns oi, Linux também, arquivo.deb, dando 2 cliques você consegue instalar. tu diz, aqui, Dependendo do Linux, tem algum, ou então você manda direto, botão direito, abrir com o instalador de pacotes. Também dá certo. uhum, né?
Ele completou aqui automaticamente. Digitar minha senha do Linux. Vai compactar todos os arquivos. Aqui, eu acho que porque como eu já tinha o VS Code instalado, ele não pediu nenhuma confirmação, mas normalmente ele pergunta, né? Deseja instalar os arquivos tal, aí ele dá as opções, né? Para você digitar S ou N, se digitar S, que ele baixa tudo certinho, beleza? Daí, baixou aqui o VS Code, vamos abrir ele aqui. Mais uma vez, né? A gente vai ter que vir aqui instalar a extensão do Prolog, certo? Mais uma vez, vem aqui procurar por Prolog, achou a corujinha, clique em instalar. Beleza? Feito isso, a gente vai vir aqui, procurar novamente no SWIPL, para a gente instalar o interpretador Prolog. WPL, download, SW Prolog. Na verdade, tem um jeito mais fácil. Aqui no Linux, a gente pode vir aqui já diretamente no terminal, certo? E digitar assim, sudo apt-get install swi-prolog. Está tudo certo. Tá minha senha. Pronto. Acho que como ele já estava instalado, já deu tudo certo. Caso contrário, né, provavelmente ele vai fazer a mesma coisa que eu falei lá junto com o VS Code. Perguntar se quer instalar, você digita que sim e Enter, certo? Daí a gente vai vir aqui no VS Code, deixa eu só pedir para ele reabrir, né, para garantir que tá tudo certo. Daí a gente vai vir aqui, né, novamente, digitar aqui o Ctrl N para ele criar um novo arquivo, Ctrl S para salvar. Você seleciona a pasta que você quer salvar, vou salvar aqui normalmente como teste.pl, certo? .pl, apareceu aqui a corujinha. Daí a gente vai vir aqui, né, novamente, abrir um terminal, novo terminal, e a gente tem que navegar novamente até a nossa pasta onde tem o nosso arquivo .pl. Desculpa. Vou vir aqui, né, mais fácil, copiar o caminho. Daí eu venho aqui embaixo, no terminal, digito aqui cd Ctrl Shift V, certo? Aí ele cola o caminho que eu tinha copiado aqui em cima, certo? Vou apagar aqui o nosso arquivo e a gente precisa acessar a pasta em que ele está. Então, e mais uma vez, né, como a minha pasta ali tem espaço, eu vou vir aqui e colocar entre aspas simples, certo? Opa, pronto. Troquei aqui o diretório. Certo. Daí, a gente vai fazer o seguinte agora. Mais uma vez, né, para abrir o interpretador, SWI-PL aqui também. Abrir o interpretador. E aí, novamente, assim como no Windows, consulte, abre parênteses, abre aspas simples, teste.pl, fecha aspas, parênteses, ponto, certo? Daí a gente vai ter carregado esse nosso arquivo .pl dentro do Prolog, certo? Daí, beleza, né? Então aqui a gente consegue fazer as consultas no nosso arquivo .pl. Daí eu vou fazer um pequeno exemplozinho, certo? O Augusto vai dar uma explorada melhor, mas é só para vocês verem os comandos aqui para a gente fazer as consultas, certo? Então, deixa eu ver aqui, vou fazer um exemplo, né? Aqui, digitar aqui nossos fatos,
O porcento é basicamente como a gente faz para escrever comentários, certo? Então, esses vão ser os nossos fatos, certo? É fato que, por exemplo, José Maria. O que é que diz isso daqui, né? Para o nosso programa, vai ser sempre verdade que José é pai de Maria, certo? Esse é um exemplo de um fato, certo? Ponto. Daí outro exemplo. Pai José João. Ponto. Certo? Esse é mais um fato. José é pai de João, certo? Mais um para finalizar aqui, né? Pai João Ana. Então, mais uma vez, João é pai de Ana, certo? Essa é basicamente o nosso banco de dados, entre aspas, nossas informações que nós temos, certo? Daí a gente vai aqui para as regras, certo? Porcentagem, regras. Opa. Não é obrigatório, se eu não me engano, não é obrigatório colocar essas informações, mas fica bom para a gente organizar o nosso programa, beleza? Então, nossas regras aqui, eu vou dizer que um avô é XY, deixa eu completar aqui, né? Aí depois eu explico, certo? Pai X. Então, o que é que diz essa nossa regra aqui, né? X é avô de Y se, é, se X é pai de Z, certo? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, deixa eu rodar que fica mais fácil de ver, certo? Deixa eu adicionar aqui também um outro fato. Talvez fique um pouco confuso agora no começo, certo? Mas quando vocês forem trabalhando, ou quiser posteriormente tirar dúvida, certo? Para ficar mais claro. Ana um carro, certo? Então, deixa eu ver outro fato aqui. Pai. Assim mesmo. Então, vamos lá, né? Fazer aqui um exemplo. Pai. Z, certo? Então, deixa eu ver aqui, né? É uma consulta que eu queria fazer, né? Pai. José Maria. Basicamente, o que eu estou perguntando aqui, né? José é pai de Maria? Como a gente pode ver aqui, né? Segundo os nossos fatos, a gente tem que isso aqui é verdade. Sim, mais uma coisa, né? Quando a gente faz alterações no nosso arquivo, a gente tem que vir aqui, né? Salvar ele, certo? E carregar novamente no nosso o arquivo no Prolog, certo? Então a gente tem que. É um pouco chatinho, é verdade, mas toda vez que a gente faz alterações no arquivo, a gente vem aqui, salva o arquivo e digita aqui o consult para ele atualizar, certo? Então, consulte, agora está atualizado com as informações que eu coloquei. Aí eu vou perguntar, né? Pai, José Maria, mais uma vez, né? José é pai de Maria? Daí ele vai nos retornar aqui verdade, certo? Foi o que a gente disse aqui, beleza? Daí, avô, por exemplo, José Ana, certo? José é avô de Ana? O que ele não retorna aqui verdade, certo? Porque, deixa eu ver aqui, como baseado nos nossos fatos, né, que foi o que a gente declarou aqui, ele faz análise e nos retorna se é verdade ou falso, certo? Deixa eu ver aqui um outro exemplo. Pai, deixa eu inverter agora, né? Maria José. Maria é pai de José? Daí ele retorna aqui, né? O falso. A priori pode parecer bem limitado o que essa linguagem pode fazer,
Mas eu, Augusto, depois a gente vai compartilhar com vocês alguns exemplos e uma apostila também para que vocês tenham algumas ideias e consigam trabalhar bem com essa linguagem, certo? Deixa eu pegar aqui, por exemplo, o projeto que eu fiz. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Documentos. Pronto, Prolog Flix. Esse aqui foi o projeto que eu fiz quando eu paguei na disciplina de lógica. Então ele seria basicamente um catálogo da Netflix. Então, você teria aqui um menu, a gente digitasse lá menu, aí ele escreveria o que a gente mandou ele escrever aqui, né? Então, planos, ele escreveria lá os planos que a gente escreveu aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui são os nossos fatos. Então, a ideia aqui, como eu disse, né, era um catálogo da Netflix. E a gente fez da seguinte forma. A gente dividiu aqui. Então, por exemplo, a gente pegou alguns exemplos aqui. Blade Runner, ele é um filme. One Punch Man é uma série. Narcos é uma série. E aí a gente foi criando algumas informações. Então, a gente dividiu aqui, né, por tipo. Então, se é filme ou série, se o tempo de duração é curto, é médio ou longo, e por aí vai. E qual a ideia desse programa, né? É que, se, por exemplo, eu quero encontrar um filme longo, então eu ia lá e editava, eu quero encontrar um filme. Daí eu poderia editar, por exemplo, terminal, filme X. Daí eu digitaria isso aqui no terminal, ele me retornaria todas as informações aqui, certo? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Salvar, pegar aqui o terminal, como está na mesma pasta. Deixa eu ver aqui. Copiar caminho. CD, Ctrl Shift V. Apago aqui. Cheguei aqui na parte que está o programinha. SWPL para abrir o interpretador. Consulte. Abre aspas. Prologflix.pl. Agora eu carreguei aqui e se eu quisesse, por exemplo, um filme, daí ele me retornaria, né? Por exemplo, aqui, eu perguntaria, né? Me passa um filme. Daí ele responderia, né? Eu tenho esses filmes aqui, basicamente. Então, X pode ser igual a Beckett, que foi o que a gente colocou ali, né? Daí a gente aqui, Enter. Aí ele finaliza. Deixa eu ver aqui. Eu posso fazer também, né? Pergunta um filme, daí Beckett, aí eu digito aqui, Tab. Aí ele vai listando aqui todas as possíveis informações para que todas as possíveis informações que eu dei que se encaixam com o que eu perguntei. Então ele vai me retornar todos esses filmes aqui que eu listei, né? Então, Beckett, o quarto de Jack, eu vou lá, né? Tab, e ele vai listando, certo? Tab, até que a lista ela acabe, certo? Estou aqui até o Mulan, certo? Daí, se eu quisesse, por exemplo, filme. Deixa eu ver se eu lembro aqui, se não me engano é vírgula. Filme curto. Aí pronto. Ele vai ver aqui qual das informações que eu dei que batem com isso. Então, eu quero um filme que seja curto. Daí, eu tenho aqui, né, o quarto de Jack. Pode ter Enter. Enter. Tab, a chegada e o fim, até que não exista mais informações que batam com esse daqui, certo? Então, basicamente, esse é um tutorialzinho de como uso o Prolog, certo? Como eu disse, né, depois eu vou passar para vocês esses
esse arquivo, certo? Para que vocês tenham alguma ideia e caso tenha alguma coisas que vocês queiram testar, certo? Então agora eu vou passar para Augusto, certo? Ele vai falar um pouquinho mais para vocês, beleza? Obrigado. Augusto tá por aí? Tá mutado, tá? Eu só estou apresentando aqui a tela. Deixa eu ver Beleza. aqui. Pronto. Ih, não deu um espelho. João, tem como tu apresentar os slides para mim, por favor? Se tiver aí fácil. Ou deixa eu ver se eu tô aqui. Ah, achei. Não, Mandar pro esse não. WhatsApp. Ah, beleza. Tá aqui. Eu sou Augusto e eu vou falar um pouquinho de vocês dos conceitos básicos do Prolog. Basicamente, o Prolog funciona através de predicados, do qual a professora deu o último assunto aí para vocês. E a definição do predicado se funciona basicamente é você definindo o domínio dele. Ou seja, como eu coloquei aqui, o pai ele é definido como o progenitor e o filho. Por exemplo, pai João e Maria filha. Sexo. Sexo, o nome da pessoa e o sexo. Sexo de João é N, que significa masculino, e sexo de Maria é F, que significa feminino. Aí o símbolo dois pontos menos significa um else, não, um if, que é o nosso desvio condicional, que temos em todas as outras linguagens. Com isso, a gente pode fazer várias operações de comparação, aqui como o teu exemplo de maior, de menor, se é positivo ou não. Maior x e y. Se o x for maior do que y, menor ou igual de x e y, e outro detalhe é que sempre que for utilizar alguma variável, ela tem que estar em letra maiúscula. Senão o Prolog não funciona. Menor ou igual de x. X é menor ou igual do que y. Aí ele faz a operação x menor ou igual do que y. E se for, retorna true. Se não, retorna false. Aí aqui, positivo. Ele já utiliza a função anterior. É possível você fazer chamada de funções como outra linguagem qualquer. Aí maior, x maior do que zero, para ser positivo. Aí não é positivo se menor ou igual xx for menor ou igual que x, do que zero. E o Prolog também ele possui chamada de função recursiva. Caso vocês não tenham visto em alguma outra disciplina, recursão é a função chamando ela mesma várias vezes até realizar tal operação. Por exemplo, aqui descendentes. X é descendente de Y, se país de X e Y. Aí aqui é descendente de X e Y, se pai de X. Se X for pai de A e A for pai de Y. No caso, aqui ele está chamando, a função está chamando ela mesma. Aí o Prolog também ele consegue percorrer listas. Você pode definir um predicado no qual ele vai ter uma variável que vai percorrer a lista e a lista. Ou então duas variáveis para você ir comparando os valores. Nesse caso, utilizamos o cochete. Aí ele percorre a lista em forma de árvore. No caso, o X aqui e a lista é um, 2, 3. Ele quer saber se o X faz parte, ele, nesse caso aqui, ele quer percorrer. Se ele quisesse saber se o X fazia parte disso aqui, você colocava o valor que você quer descobrir no lugar do X.
Aí ele ia percorrer até encontrar. Aí ele vai no primeiro elemento, vê x igual a 1, retorna true, aí para o próximo já retorna a lista menor. No caso, toda vez que ele percorre, enquanto está executando, ele retira um da lista. Até ele conseguir ir percorrendo, acho o 2. Retira o 2 da lista. E depois fica só o 3. Retira o 3 da lista. E quando tá vazio, ele retorna falso. Aí, aqui um exemplo. Se X é membro da lista, aí aqui ele utiliza através da função recursiva para descobrir se X faz parte dessa lista. Se X faz parte da lista, aqui ele confere se X está no começo da lista. Se sim, ele retorna true, se não, retorna false. Não, se não, ele cai nessa próxima função aqui. Aí, se X tá não tá no início da lista, está no resto. Aí, se o membro X está no resto, aí ele vai fazendo todo, enquanto ele não achar o X, ele vai se percorrendo novamente, vai cair nesse else aqui e vai procurando toda vez até achar. Se ele percorrer a lista inteira e não achar o valor de X, ele retorna falso. Se achar o valor de X, ele retorna o valor de X. Aí eu vou mostrar um pouco dos exemplos práticos aqui funcionando para vocês conseguirem ver. Vou Eu mostrar aqui. acabei, Oi? com licença, em Augusto. Eu acabei esquecendo de mostrar para vocês sobre o interpretador online, certo? Como eu disse, né, caso vocês tenham algum problema lá com o VS Code, com a instalação, vocês podem usar esse interpretador online, certo? Então, como o Augusto está fazendo aí, certo? Você só digita SWI Prolog, entra nesse primeiro que aparece, vai E em clica Try nessa SWI opção, Prolog Try Online. SW Prolog Online. Aí, Create Programa, e aqui você coloca seu script. Aí eu vou explicar aqui um pouquinho como funciona o editor online e executar alguns exemplos práticos. Se você aqui, por exemplo, digitar hello, bom, eu esqueci. Digitei alguma coisa errada? Não. Ah, não. Esqueci. Aqui você aperta Room. Oxi. Aí. Nesse caso, como ele é só um fato, é só tá printando na tela. É só digitar a palavra, apertar em que ele vai executar. Aí o exemplo aqui que João também falou, dos pais. X. Se X é pai de. Quem é o pai de Ana, por exemplo? Vai aqui, João. Ah, ele vai e diz que é um pai de Ana. No caso, no X é a variável que você quer descobrir. Ele sempre funciona como um banco de dados. Aí, se você quer a confirmação se Mateus é o pai de Ana, você digita aqui, ele vai retornar falso. Falso? Não. Ah, digitei errado. No caso aqui já mostra. Como eu digitei um nome diferente, ele já mandou falso. Aí vou digitando o nome igual a como está lá definido no fato, ele retorna verdadeiro. Aí do sexo, do predicado sexo. Se você quer descobrir qual o sexo de Mateus, oxe, digitei alguma coisa errada. Ah, Mateus.
ele já retorna x igual a m, ou seja, o sexo de Mateus é masculino. Ou então, se você quer listar todo mundo do sexo masculino, x. Pronto. Aí ele vai listando todo mundo que tem do sexo masculino aqui para que está definido no banco de dados. Aí aqui eu vou mostrar algumas regras. Aí aqui eu vou mostrar como funcionam algumas regras. Maior. Se, por exemplo, 10 e 20. Se 10 é maior do que 20. Bom, Luan, ele retorna falso. Aí, se 20 for maior do que 10, ele retorna verdadeiro, porque cumpriu a função aqui. Menor ou igual. E menor ou igual. Se 20 é menor ou igual que 10 é não. Vamos lá, 15 e 10. Se 15 é menor ou igual que 15 é verdadeiro. Ou 12 é menor ou igual do que 15, ele retorna verdadeiro. Se quer saber se um número é positivo, é só positivo e passar o número como parâmetro da função. Se sim, ele retorna true. Se não, retorna falso. Não positivo funciona da mesma forma. Não positivo. Sim, é basicamente uma função inversa. Aí sempre que você quiser definir um predicado e você definiu ele e você pode utilizá-lo em outros predicados. Não, sempre que você definir uma regra, você pode utilizá-la em outras regras. Hum, Members. Aí eu vou mostrar aqui como funciona a função descendente. Sys. Para saber quem é o ancestral de Ana, ele vai se listando. Todo mundo quem é o ancestral dele. Tipo aqui. Ana é filha de Mateus, Mateus é filha de Maria e Maria é filha de João. Aí ele vai listando todo mundo até chegar ao final. E se caso você quer descobrir quem são os filhos de João, os descendentes, hum, descendentes. Quem são os descendentes de João? São Maria, Mateus e Ana. Ele sai, né, a vantagem dessa função recursiva é que ele sai pegando, como ele sai percorrendo toda a árvore de dados,
Você pode tanto ir, descer, tanto subir. Nesse caso aqui, ele desceu a árvore inteira, encontrando todos os descendentes de João. E eu vou mostrar um pouco também aqui como foi feito o meu projeto, que eu utilizei essas funções. Aqui desse member é em questão de lista. Se, tá, vamos lá, member, se 10 faz parte da lista um, 2, 3, 4, 5. Vamos botar um exemplo aqui, sim. Ah, aí ele percorreu a árvore e viu que o 10 não estava lá. Primeiro aqui, ele vai, compara o valor de 10 com um, depois compara com 2, depois com 3, depois com 4, depois com 5. Aí nesse caso aqui, ele percorreu e conseguiu achar o 10. Que ele foi, percorreu a árvore inteira, comparou. X é igual a esse valor aqui? É. Então ele retornou true. Aí eu vou mostrar um pouco aqui como eu realizei meu projeto. Que meu projeto foi um, faz um tempinho que eu fiz, mas é uma árvore familiar da família imperial brasileira, do qual eu defini todos os fatos aqui e alguns erros predicados para fazer algumas regras de inferência. Deixa eu fechar aqui. Aí, as regras que eu criei. Irmão. O X e Y são irmãos se o pai de X for o mesmo pai de Y. Se A for pai de X e A for pai de Y, sendo X diferente de Y, para garantir que não seja a mesma pessoa. Por exemplo, irmão de Miguel. Miguel, vírgula. Aí aqui ele vai listar todos os irmãos de Miguel. Aí se você também está em dúvida em alguém e quer saber se ele é irmão dele também, é Francisca. Francisca. Se Francisca é irmã de Miguel, ele retornou o verdadeiro, porque ela é irmã dele. Aí se você colocar aqui Francisco, por exemplo, como não está na lista no banco de dados, ele vai retornar falso. A função descendentes, a regra descendentes, é da mesma forma que eu expliquei aqui em cima. X é descendente de, não, X é descendente de Y, não, Y é descendente de X, se X for pai de Y, se isso aqui for falso, ele vem para a alternativa aqui de baixo. Se o pai de X, não, o filho de X for o pai de Y. Aí nesse caso, seria como para saber se ele é o avô ou o bisavô, por exemplo. Descendente, descendente de Dom Pedro II.
Dom Afonso, Leopoldina, Dom Pedro Afonso. Aí, nesse caso, ele vai listando todos os descendentes dele. Aí, para verificar se algum descendente, deixa eu abrir aqui. Árvore, família real brasileira. Aí, vamos ver. Se você tem, por exemplo, você sabe que tem Maria Isabel. Você quer saber quem são os antecessores de Maria Isabel. Ah, aí aqui você coloca X e aqui Maria Isabel. Deixa eu ver se eu digitei errado. Maria Isabel Elizabeth Maria Teresa. Ah, é isso. Aqui, pronto. Só foi um espaço. Também tem que prestar atenção nesse detalhe. Se você colocar um espaço a mais dentro do nome, do predicado, isso conta também para o prologue, porque ele leva caractere a caractere em consideração. Aí, no caso, aqui é Carlota Joaquina, que é a mãe de Maria Isabel. Aí, se quer saber também quem é os avós, os avós de Maria Isabel. Avós. Oxi. O que tá dando errado? Deixa eu testar aqui outro nome. Hum, Dom Pedro Afonso. Ah, aqui, consegui. Foi algum erro no banco de dados. Dom Pedro Afonso, ele vai listar quem são os avós dele, que é Maria Leopoldina e Dom Pedro I. Aqui, deixa eu achar Dom Pedro Afonso. Aqui, Dom Afonso, Dom Pedro Afonso. Aqui, são filhos de Teresa Cristina e Dom Pedro II e netos de Dom Pedro I com Maria Leopoldina. Aí você também, se você quer descobrir quem é o tio de Dom Pedro Afonso, você também consegue através das inferências das regras do prologue. Tio. Aí, no caso, para saber quem, a regra que define quem é o tio é se o X for irmão de A e o A for pai de Y. Ou seja, o pai de X tem que ser irmão do pai de Y. Não, X tem que ser. Ai, X tem que ser irmão de. Para ele ser irmão de A tem que ser pai de Y. Isso para saber se ele é tio. Aí, Miguel. Aí você vai dando aqui, next, ele vai listar todos os tios daquela pessoa. Ou você quer saber de quem são os sobrinhos. Vamos pegar aqui, Miguel. Miguel é tio de Dom Pedro Afonso? Sim, é verdadeiro. Ou você quer listar os sobrinhos daquela pessoa.
X. Hum, tá dando algum erro. Ali em cima, eu acho que faltou finalizar a consulta, ali onde tem o tio de Miguel. Ah, Aí é. clica em Next, Stop. Deixa eu ver. É, foi isso mesmo. Aí aqui ele vai listar todos os sobrinhos de Miguel. E a vantagem também do o online é porque se você tem um que tem muitas ocorrências, você pode apertar aqui e ele já lista 10 vezes, ou então até mais. E outra regra que eu utilizei foi dos primos. X e Y são primos se A e B são irmãos, e A é pai de X e B é pai de Y, sendo X diferente de Y. Miguel não tem primo. Deixa eu ver aqui na árvore se há alguém com vários primos. Não. É... Maria Amélia. Maria. Deixa eu ver. Maria Amélia. Hum, primo de X. Oxi, de novo esse problema. Tem alguma coisa. Ah, é por isso também que a professora não gosta muito do online, que às vezes ele dá essas bugadas, sem conseguir, sem executar corretamente. Aí eu mostrei aqui para vocês verem um pouco dele, mas ele quebra um galho quando você está com problema que o computador não consegue executar. Mas ele também tem isso, esses probleminhas que pode acontecer no meio da apresentação, que ele sem querer fazer a operação corretamente. Não, não é espaço. Mas eu acho que, Augusto, daí já deu para entender mais ou menos É, como é que funciona sim. o funcionamento do Prolog, né? Eu acho que o que é muito interessante. Mantém lá a prestação. Ah, Não aí. Algo que é muito interessante vocês trabalharem, né, é nessa chamada de funções para outras funções. Então, por exemplo, na de primos ali, ele pega, né, da função, ele faz uso da função irmãos, pais e por aí vai. Então, o interessante é vocês usarem da criatividade, certo? Para pegar assim, um problema que seja relevante e que ainda assim vocês consigam trabalhar ali dentro do Prolog, certo? Como o Augusto falou aí, né, ele fez, por exemplo, uma árvore genealógica da família real. Eu fiz um catálogo da Netflix, por exemplo. Período passado teve um grupo que fez um resolvedor de Sudoku. Talvez boa parte, alguns de vocês conheçam. Aquele joguinho que você tem que completar os números e tal. E que você preenchia, né,
você pegava um exemplo de uma tabela Sudoku que não esteja completa, jogava no programa e ele retornava o resto. Então, são é, o, a intenção, né, é vocês trabalharem com as limitações do Prolog de forma criativa, e tratar um problema que seja relevante para para que vocês consigam desenvolver o projeto de vocês, certo? Como eu tinha dito, né, qualquer dúvida é só mandar aqui no Discord e marcar a gente, beleza? Que a gente tenta E dar uma ajudada, tá? uhum. Outro projeto também, semestre passado, que foi muito interessante, é que ele ia fazendo uma série de perguntas para ajudar o médico a reconhecer alguns sinais de quem possuía bipolaridade ou era ansiedade. Que ele definia algumas regras e se as respostas, dependendo das respostas, ele dizia que qual das opções poderia ser mais provável para ajudar o médico a conseguir diagnosticar o paciente corretamente. Alguma Mas, dúvida? Hum? mas eu acho que era isso. Como o Augusto perguntou, né? Caso alguém tenha uma dúvida e quiser falar, eu vou entender isso. Dúvida, manda mensagem privada, certo? Ou manda aqui no chat de dúvidas, marcando a gente, beleza? Que a gente tenta ajudar. O Dua mandou aqui no chat da transmissão, né, no Arch Linux, para você instalar o SW Prolog, qual o comando, eu vou depois, como eu comentei para vocês, né, depois eu vou mandar um PDF repassando todas as informações de instalação para vocês, e vou adicionar essa informação aí. Muito obrigado aí a quem passou, certo?